O grito ecoou pela viela estreita de Alfama como um fado rasgado, daqueles que cortam a alma sem piedade. Traidora! Como pudeste, Eva? Depois de tudo o que partilhámos sob estas mesmas estrelas de Lisboa. Lara, com o rosto molhado de lágrimas que se misturavam à chuva fina de dezembro, atirou o colar de conchas do Algarve contra o peito de Eva, que se encolheu como se o golpe fosse de uma lâmina afiada. A multidão de turistas, com suas câmaras penduradas, parou para assistir ao drama, mas para Lara, o mundo inteiro se resumia àquela mulher de olhos verdes, agora turvos de confusão e dor. Eva estendeu a mão, tremendo, mas Lara virou as costas, correndo em direção ao escuro labirinto de ruas empedradas, onde o cheiro de sardinhas assadas e o som distante de uma guitarra se perdiam na sua fúria cega. Naquele instante, algo impensável aconteceu. O mal-entendido, nascido de uma sombra mal interpretada num café escondido, rasgou o tecido delicado do seu amor, libertando emoções que nem elas próprias sabiam que carregavam, um vendaval de ciúme, arrependimento e uma paixão que, como o Tejo, insistia em voltar ao seu curso. Era uma tarde de outono em Lisboa, meses antes, quando Eva e Lara se encontraram pela primeira vez, num daqueles acasos que os portugueses chamam de destino escrito nas pedras dos calçadas. Eva, uma pintora de 28 anos vinda do Porto, com as mãos sempre manchadas de tinta azul como o selo do Douro, havia chegado à capital para uma exposição na Galeria Chiado. Ela alugara um quarto minúsculo no bairro Alto, onde as paredes ecoavam risos noturnos e o aroma de pastéis de nata frescos se infiltrava pelas janelas entreabertas. Lara, 26 anos, filha de pescadores do Algarve, trabalhava como guia turística na Alfama, tecendo histórias de moriscos e navegadores para grupos de estrangeiros fascinados pelo encanto decadente da cidade. Seu sotaque sulista, quente como o sol de Faro, contrastava com a melancolia portuense de Eva, e foi precisamente essa diferença que as uniu. Tudo começou num mirador escondido, o Mirador da Senhor do Monte, onde Lara pausava suas excursões para deixar os turistas sonharem com vistas panorâmicas. Eva, esboçando o castelo de São Jorge num caderno gasto, ergueu os olhos e viu Lara rindo com um casal idoso, gesticulando como se o mundo fosse um palco. Olha para ela, pensou Eva, uma força da natureza, como as ondas que quebram em Sagres. Sem pensar, Eva aproximou-se, o lápis ainda na mão. Desculpe, mas... essa vista... é como se Lisboa respirasse aqui. Posso desenhá-la? Lara virou-se, surpresa, e seus olhos castanhos, profundos como poços de azeitonas, fixaram-se nos de Eva. Desenhar-me? Eu sou só uma guia que conhece as ruas melhor que o seu próprio coração. Mas se quiseres, senta-te. Eu conto-te segredos que nem os lisboetas sabem. Horas se passaram como minutos. Lara falou de sua infância em Lagos, correndo pelas praias douradas, colhendo conchas que sua avó transformava em colares para vender aos turistas. A minha avó dizia que cada concha guarda uma história de amor de mar. E tu, pintora? O que pinta o teu coração? Eva, que raramente se abria, confidenciou sobre o Porto chuvoso, onde crescera numa família de ceramistas, moldando azulejos que contavam sagas de rainhas e heróis. Eu pinto o que não vejo, as sombras das emoções, o azul que ninguém nota entre as nuvens. Naquele entardecer, com o sol mergulhando no Tejo como uma moeda de ouro, elas trocaram números. Volta amanhã, disse Lara, e eu mostro-te a verdadeira alma de Lisboa, não nos guias, mas nas vielas onde o fado chora. Os dias seguintes foram um redemoinho de descobertas. Lara levou Eva aos recantos escondidos, o convento dos Jerónimos, onde sussurraram promessas sob os arcos manuelinos, o mercado da Ribeira, onde provaram figos maduros e queijos de serpa, rindo das mãos pegajosas, e, à noite, um tasco de fado em Alfama, onde uma fadista de voz rouca cantou estranha forma de vida, e Eva, pela primeira vez, sentiu o peito apertar não de solidão, mas de uma conexão que transcendia palavras. Lara, que sempre fugira de amores efêmeros, sou como o vento alísio, chego e parto, descobriu em Eva uma âncora. Elas passeavam de elétrico 28, apertadas no banco de madeira, os joelhos roçando acidentalmente, enviando faíscas que nenhuma das duas ousava nomear ainda. Mas o amor, como o vinho do Douro, envelhece devagar, revelando camadas. Uma noite, após um concerto de Amália Rodrigues na Fundação, elas pararam num jardim escondido no Chiado. A lua cheia banhava as estátuas de poetas em prata líquida.
Lara, eu sinto algo por ti que não sinto há anos. É como se Lisboa nos tivesse conspirado. Lara, com o coração batendo como o sino da Sé, pegou na mão de Eva. Eu também, minha portuense. Mas o meu mundo é de mar e areia, o teu de vinho e névoa. Seremos como o Tejo e o Douro, paralelos, mas nunca unidos? Eva sorriu, puxando-a para um abraço. Ou seremos a ponte que os liga? O primeiro beijo veio suave, como uma brisa de verão, sob as folhas de plátano que dançavam ao vento. Não foi fogo, mas um lume lento, daqueles que aquecem a alma por invernos inteiros. Os meses que se seguiram foram de pura magia lisboeta. Elas cozinhavam bacalhau à brás na cozinha apertada de Lara, discutindo se o melhor era com cebola ou sem, rindo até as lágrimas. Eva pintava retratos de Lara à luz do amanhecer, capturando o brilho nos seus olhos quando falava de sua mãe, viúva que tecia redes em Faro e sonhava com uma filha que vivesse o amor sem medo do oceano. Lara, por sua vez, levava Eva a festas de Santo António em junho, onde as sardinas assavam nas ruas e os manjericos perfumados enfeitavam varandas. Aqui em Lisboa, o amor é celebrado nas ruas, dizia Lara, entrelaçando os dedos de Eva enquanto dançavam ao som de marchas populares. Mas sob essa alegria, sombras se insinuavam. A família de Lara, conservadora como as falésias do Algarve, ainda não sabia de nada. Eles amam-me, mas o amor delas é como mar, belo, mas traiçoeiro. Eva, cuja exposição no Porto exigia retornos frequentes, sentia a distância como um corte. Eu volto sempre, Lara. Como a maré. Foi numa dessas viagens que o mal-entendido se semeou. Eva, de regresso ao Porto para uma semana de trabalho, recebeu uma mensagem enigmática de um antigo amigo da Academia de Arte, Miguel, convidando-a para um café para discutir um projeto colaborativo. Inocente, Eva aceitou, era sobre azulejos temáticos para um museu em Coimbra. No café Ribeirinho, sob o sol pálido de outono, eles riram de memórias antigas e Miguel, num gesto impulsivo, beijou a bochecha de Eva em despedida, como se faz no Norte. Mas uma fotografia, tirada por um turista curioso e partilhada num grupo do WhatsApp que Lara acidentalmente via, capturou o momento. Eva rindo, Miguel perto demais, o braço dele no ombro dela. Colaboração, pensou Lara ao ver a imagem, o estômago revirando como ondas em tormenta. Ou algo mais? A dúvida cresceu como era nas paredes de Alfama. Lara, sozinha no seu apartamento com vista para o castelo, releu mensagens antigas de Eva, sinta a tua falta como o sol sente a falta do céu, e comparou com o silêncio daqueles dias. Quando Eva voltou, Lara fingiu normalidade, mas o ciúme ruía por dentro, como o sal do mar corrói as redes. Conta-me do Porto, pediu uma noite, enquanto comiam cataplana de marisco. Eva, exausta, falou do projeto, mas omitiu o nome de Miguel. Não há nada para contar, amor. Só trabalho. Lara sorriu, mas os olhos traíam a tormenta. O clímax irrompeu numa noite de dezembro, durante a época de Natal, quando as luzes de Lisboa brilhavam como promessas falsas. Lara, convidada por uma amiga para um jantar em Belém, viu Eva do outro lado da rua, num café-pastelaria, inclinada sobre uma mesa com uma mulher de cabelos ruivos, na verdade, a curadora da galeria, discutindo a próxima exposição. Mas na penumbra, com o vapor dos pastéis embaçando as janelas, Lara viu apenas um abraço cúmplice, um riso partilhado que ecoou como traição. Correu para lá, o coração em chamas, e irrompeu porta adentro. Eva. O que é isto? Primeiro Porto, agora aqui? Eu vi as fotos, os sussurros. És como todas as outras, que vêm e vão como o vento. Eva, pálida como a porcelana de vista alegre, levantou-se. Lara, para. É a curadora, estamos a falar de arte, não de... Mas Lara, cega pela dor, atirou o copo de vinho tinto contra a parede, o líquido escorrendo como sangue. Arte? O nosso amor era arte, Eva. E tu pintas sobre ele com estranhos. A discussão escalou para gritos que atraíram olhares chocados dos locais, fiéis ao seu café como à missa. Lara fugiu, deixando Eva de joelhos, recolhendo cacos, literais e metafóricos. A separação foi como um fado sem guitarra, vazia, equante, inevitável.
Lara voltou ao Algarve por uns dias, para a casa da mãe em Lagos, onde o mar Atlântico batia furioso contra as falésias, espelhando a sua alma agitada. Sentada na praia da Dona Ana, com os pés enterrados na areia fria, ela apertava o colar de conchas que Eva lhe dera, para te lembrar que o nosso amor é eterno como as marés. Mas agora as conchas pareciam acusadoras, sussurrando traições imaginárias. Mãe, o que faço? Amo-a tanto que dói. A mãe, com mãos calejadas de anos fiando redes, abraçou. O amor em Portugal é como nosso vinho, ácido no início, mas doce se esperares. Mas cuidado, filha, o ciúme é o sal que estraga o prato. Enquanto isso, em Lisboa, Eva vagueava como um fantasma pelos bairros que outrora partilharam. O bairro Alto, com suas escadas íngremes e grafites coloridos, agora parecia um labirinto de memórias. Ela sentou-se no mirador onde se conheceram, esboçando vazio, linhas tortas, sombras profundas. Ligou para Lara dezenas de vezes, mas as chamadas caíam no vazio. Por favor, deixa-me explicar. Não há ninguém mais. És tu, só tu, como o fado é só saudade. Uma mensagem, por fim, eu vi. Eu sei. Não me contactes mais. O Tejo leva tudo embora. O inverno português, com sua chuva miúda e persistente, amplificava a dor. Eva cancelou compromissos na galeria, mergulhando em pinturas sombrias, azulejos partidos, mares revoltos. Seus amigos do Porto, ao telefone, insistiam: vai atrás dela, Eva. O amor não é uma tela que se abandona a meio. Mas o orgulho, esse traço nortenho teimoso, prendia-a. Em vez disso, ela procurou refúgio na cultura que as unira, visitou o Museu do Fado, onde ouviu gravações de Maria Teresa de Noronha, cujas letras falavam de amores impossíveis. Estranha forma de vida a minha, murmurou Eva, lágrimas escorrendo. Lara, no sul, tentava reconectar-se às raízes. Ajudou a mãe na venda de peixe no mercado de Lagos, onde o cheiro de atum fresco e o burburinho de negociações ancoravam. Mas à noite, sozinha no quarto de infância, com pôsteres desbotados de surfistas nas paredes, sonhava com Eva, os passeios de mãos dadas no rocio, o sabor de um beijo com sabor a ginginha. Uma amiga do Algarve, Sofia, uma surfista de cabelos loiros e espírito livre, notou a melancolia. Vem surfar comigo, Lara. O mar lava as feridas. Elas pegaram nas pranchas e enfrentaram as ondas em Sagres, o vento levando como lamentos. Pela primeira vez em semanas, Lara riu, um riso frágil, mas genuíno. Sofia, com um braço ao redor dela após uma queda, disse: seja lá o que for, merece mais que lágrimas. O amor verdadeiro volta, como as ondas. Mas o destino, caprichoso como um toureiro em Évora, conspirou para as reunir novamente. Uma carta chegou a Lara, um convite para a inauguração da nova exposição de Eva na Galeria Chiado, com uma nota manuscrita: vem. Há uma tela que é só tua. Por favor. O coração de Lara acelerou. É uma armadilha, pensou, mas os pés traidores já a levavam de volta a Lisboa no comboio Alfa pendular, o mesmo que as separara tantas vezes. A inauguração era um evento chique, copos de vinho verde, canapés de presunto alentejano e o burburinho de críticos e colecionadores. Lara chegou atrasada, vestida num fato simples de linho branco, o colar de conchas no pescoço como talismã. O tema da exposição, sombras do Tejo, pinturas de luz e ausência, onde figuras femininas emergiam de névoas azuis. No centro, uma tela monumental, duas silhuetas entrelaçadas contra o horizonte de Lisboa, uma com traços do Porto, outra do Algarve. O título, mal entendido. Lara congelou, o ar preso nos pulmões. Eva, num vestido negro simples que realçava sua palidez, circulava pela sala, mas seus olhos procuravam. Quando viram Lara, o tempo parou. A multidão pareceu dissolver-se. Vim, disse Lara, voz trêmula. Mas não perdões ainda. Explica. Eva pegou-lhe na mão, levando-a a uma sala adjacente, longe dos olhares. A foto do Porto? Era Miguel, um amigo de arte. O abraço em Belém?
A curadora a ajudar-me com esta tela, a nossa tela. Eu nunca. Lara, tu és o meu mar, o meu rio. Sem ti, sou só seca. Lara, com lágrimas nos olhos, tocou o rosto de Eva. Eu vi sombras onde havia luz. O meu medo. A família, o mundo que nos julga. Pensei que eras tu a partir. Elas abraçaram-se, o choro misturando-se ao riso, como chuva que vira sol. Mas o reencontro não foi sem espinhos. Sofia, que viera apoiar Lara, apareceu na porta, mal interpretando o momento. Lara? Quem é esta? Um novo mal-entendido brotou, mas desta vez, Lara riu. É o meu amor, Sofia. O verdadeiro. A noite terminou com elas caminhando pelo Tejo, as luzes da ponte 25 de Abril refletindo na água como estrelas caídas. Promete-me, sussurrou Eva, que da próxima sombra falamos. Lara assentiu, beijando-lhe a testa. E tu, pinta as nossas luzes. O amor, renascido, era mais forte, como o povo português, resiliente perante terremotos e marmotos. No entanto, a verdadeira prova veio com a família. Lara, fortalecida, convidou Eva para o Natal em Faro. A viagem de carro pelo Alentejo foi uma tapeçaria de paisagens, sobreiros centenários, vilas brancas como arraiolos e paragens para provar queijo de Nisa. Chegaram à casa da mãe de Lara ao pôr do sol, o ar salgado misturando-se ao cheiro de ameijoas bolhão-pato. A mãe, com olhos sábios, mediu Eva de cima a baixo. Então és tu a portuense que roubou o coração da minha filha. O jantar foi tenso, o pai ausente há anos, mas a avó, com seu rosário e histórias de sereias, quebrou o gelo. O amor é como o fado, dói, mas cura. Senta-te, come e conta-nos das tuas pinturas. Eva, nervosa, mostrou fotos no telemóvel, azulejos do Porto, telas de Lara. A avó sorriu. Vejo amor aí. Em Portugal, amamos com o corpo e a alma. Aos poucos, a família cedeu, não sem perguntas, não sem medos do que dirão os vizinhos em Lagos, mas o calor humano prevaleceu. Na véspera de Natal, sob um céu estrelado, elas caminharam pela praia, conchas estalando sob os pés. Obrigada por me trazeres aqui, disse Eva. Lara apertou-lhe a mão. É o nosso Portugal, diverso, apaixonado, eterno. O ano novo trouxe calmarias, mas também vendavais inesperados. De volta a Lisboa, Eva e Lara decidiram morar juntas num apartamento no Príncipe Real, um bairro de embaixadas e jardins escondidos, onde as árvores de jacarandá florescem em tons de púrpura como um amor maduro. O espaço era pequeno, uma sala com azulejos de 1900, uma cozinha onde cozinhavam feijoada à transmontana misturada com cataplana algarvia, mas era delas. Pela manhã, Eva pintava a janela, capturando o sol filtrado pelas persianas. Lara preparava café forte, cantando fados baixinho. Bom dia, minha musa do sul, dizia Eva, puxando-a para um abraço preguiçoso. A rotina era pontuada por rituais lisboetas, tardes no Jardim Botânico, onde discutiam livros de Sofia de Melbreiner, a poesia é o mar da alma, citava Lara, noites em tascos de moraria, dançando ao som de morna cabo-verdiana misturada com fado. Eva vendia quadros para colecionadores estrangeiros, fascinados pelo erotismo sutil das suas formas femininas, mas ela ria, é só amor, puro como o vinho verde. Lara expandiu seu negócio de guias, criando tours temáticos Amores de Lisboa, inspirados na sua história, sem nomes, mas com olhares cúmplices para casais como elas. Contudo, o conflito maior veio de fora, a sociedade portuguesa, com suas camadas de tradição e progresso. Uma revista local, Lisboa Ilustrada, publicou um artigo sobre a exposição de Eva, destacando a pintora lésbica que desafia normas com pinceladas de paixão proibida. O tom era ambíguo, elogioso, mas sensacionalista, e a foto as mostrava juntas num evento, mãos entrelaçadas. A reação foi mista, apoio de amigos jovens no bairro Alto, mas sussurros venenosos na família de Lara. O tio, um pescador conservador de Portimão, ligou furioso. Lara, isso é vergonha para o nome da família. O que dirá o padre na missa de domingo?
A mãe, dividida, confidenciou: eu aceito, filha, mas o mundo. O mundo ainda canta fados de julgamento. Lara, ferida, confrontou Eva numa discussão acesa na cozinha, o vapor da panela de caldo verde subindo como fumaça de batalha. Vês o que fizeste? A exposição trouxe luz, mas também sombras. Agora sou guia lésbica e os turistas olham torto. Eva, com olhos flamejantes, rebateu: eu não pedi para ser rótulo. Pintei o nosso amor porque é belo, não para escândalo. Se não aguentas, Lara. As palavras pairaram, cortantes como facas de ourives. Lara saiu porta afora, batendo-a com força, correndo para o tejo onde o vento salgado limpava as lágrimas. Dias de silêncio se seguiram, um abismo maior que o anterior. Eva mergulhou no trabalho, aceitando uma residência artística em Sintra, entre palácios românticos e neblinas míticas. Lá, sob as Torres da Pena, pintou Traição das Sombras, uma série onde figuras se separam em florestas encantadas, mas sempre com um fio de luz ligando-as. Lara, em Lisboa, cancelou tours, isolando-se com Sofia, que agora era confidente. Ela não entende o peso da tradição no sul, desabafava Lara numa praia de Cascais, ondas lambendo os pés. Sofia, com sabedoria de quem surfava tormentas, aconselhou: o amor não é só paixão, é coragem. Confronta o tio, a família. Ou perdes mais que ela? O ápice veio no Carnaval de Torres Vedras, uma festa de excessos onde máscaras escondem verdades. Lara, impulsionada por um vinho moscatel alentejano, vestiu-se de fadista moura e foi ao desfile, onde Eva, convidada para pintar murais efêmeros, surgiu como arlequim nortenho. O encontro foi caótico, confetes voando, marchas ensurdecedoras, mas os olhos chacharam na multidão. Lara, gritou Eva, tirando a máscara. Eu vim por ti. Sintra é bela, mas vazia sem o teu sol. Lara, coração disparado, puxou-a para uma rua lateral, longe do bulício. Eu errei de novo. O artigo. Magoou, mas o medo é meu, não teu. Ama-me apesar das sombras? Elas beijaram-se ali, sob uma chuva de serpentinas coloridas, o gosto de doçaria misturada sal das lágrimas. Mas o verdadeiro teste esperava. O tio de Lara, embriagado pela folia, avistou-as e aproximou-se, voz trovejante. Vergonha! Sai daqui, portuense! A multidão parou, mas Lara, erguendo-se como uma onda, enfrentou. Tio, o amor não é vergonha. É como o nosso mar, livre, vasto. Se não aceitas, perdes-me. O tio, atônito, recuou, murmurando algo sobre tempos modernos. A mãe, que assistia de longe, aproximou-se depois, abraçando-as. Ele aprenderá. Como eu aprendi. O carnaval terminou em abraços coletivos e o amor delas, batizado em confetes e confrontos, emergiu mais puro. De volta ao apartamento, plantaram um limoeiro no quintalzinho, símbolo de fertilidade portuguesa, regando com promessas. Vamos escrever a nossa história, disse Eva, não nas sombras, mas na luz. A primavera chegou a Portugal como uma saudação de camélias, pintando os jardins de Belém com tons rosados e o ar com perfume de laranjeiras em flor. Eva e Lara, agora mais unidas que nunca, embarcaram numa viagem pelo interior, um roteiro de cura, traçado em mapas amarelados de feiras medievais. Começaram por Óbidos, a vila literária morada, onde compraram livros de autores como José Saramago e passearam pelas muralhas, imaginando-se rainhas de um reino só delas. Aqui, o amor é contos de fadas, sussurrou Lara, roubando um beijo atrás de uma torre. Eva riu, o som leve como folhas ao vento. Seguiram para Coimbra, cidade das serenatas estudantis, onde Mondego serpenteia preguiçoso sob pontes romanas. Eva, nostálgica pelo norte, levou Lara à universidade, com suas bibliotecas barrocas cheias de ecos de poetas. Serenata para ti, disse Eva, contratando um grupo de capas negras para cantar Coimbra, linda Coimbra sob a janela do hotel. Lara, emocionada, chorou no peito dela. Tu fazes-me sentir como uma estudante de novo, cheia de sonhos.
Naquela noite, deitadas na cama com vista para o rio, falaram de futuro. Uma casa no Douro para Eva, verões em Faro para Lara e talvez, um dia, uma família adotiva, com filhas que aprendam fado e azulejos. Mas o idílio foi interrompido por uma traição inesperada, não de paixão, mas de confiança. Sofia, a amiga surfista, invejosa do laço inquebrável delas, espalhou rumores num grupo do WhatsApp de guias turísticos. Lara voltou para a pintora, mas cuidado, ela pula de onda em onda. As palavras, venenosas como medusas, chegaram aos ouvidos de Lara via uma colega ciumenta. É mentira, defendeu-se Lara com Eva, mas a semente da dúvida plantou-se. Sofia? Ela é só amiga, insistiu Lara, mas Eva, com memórias frescas de mal-entendidos passados, sentiu o peito apertar. Eu confio em ti. Mas por que ela agora, quando estamos tão bem? O conflito ferveu em Évora, terra de templos romanos e vinhos robustos. Após uma visita ao templo de Diana, onde o sol poente tingia as colunas de ouro, Lara confrontou Sofia por telefone. Traíste-me, amiga. Porquê? Sofia, voz embargada, confessou, inveja, Lara. O teu amor é tão pleno, e o meu. Parti o coração num surfista que fugiu. Lágrimas e perdão fluíram, mas o dano estava feito. Eva, ao saber, sentiu uma pontada de traição secundária. Amigas assim são como espinhos em rosas alentejanas, belas, mas cortam. Elas discutiram na alcova do hotel, vozes e quando nas paredes de cortiça. Eu perdoei Sofia por ti, gritou Lara. E eu perdoo, mas dói que venhas de fora para me duvidar, rebateu Eva. A crise culminou numa feira medieval em Tomar, onde o convento de Cristo guarda segredos templários. Vestidas de camponesas renascentistas, Lara com um jale bordado, Eva com um cinto de couro, elas perambularam entre artesãos vendendo cerâmicas e melões. Mas o ar estava carregado. Num canto, uma cartomante gitana, com olhos como carvões, leu as cartas para Lara. Traição de perto, mas amor que renasce das cinzas. Eva, ouvindo, explodiu. Vês? Até as cartas dizem. Sofia é o veneno. Lara, farta, atirou as cartas ao chão. Basta, Eva. A traição foi dela, não minha. Se duvidas de mim, o nosso amor é frágil como essas feiras, dura um dia. Elas separaram-se na multidão, Lara correndo para o rio Nabão, Eva para o convento. Horas de solidão, Lara sentou-se na margem, atirando pedrinhas na água, cada uma um porquê. Eva, nos claustros, esboçou rostos partidos, lágrimas borrando o papel. O sol se pôs, e o medo de perda as reuniu. Eva encontrou Lara ao luar, encolhida contra uma oliveira. Perdão. O meu medo fala mais alto que o coração. Lara, erguendo-se, abraçou-a forte. E o meu orgulho solista. Mas juntas, somos mais que medos. O beijo de reconciliação foi salgado de lágrimas, doce de alívio, sob as estrelas que testemunharam templos e amores eternos. De Tomar, seguiram para Fátima, num ato de humildade espiritual ajoelhadas na Capela das Aparições, rezaram não por milagres, mas por força. Que o nosso amor seja santuário, murmurou Eva. Lara assentiu, e perdão como de Maria. A viagem terminou em Lisboa com um ritual. Queimaram uma carta com os nomes dos medos, ciúme, dúvida, traição, numa fogueira simbólica no jardim. As cinzas, levadas pelo vento, libertaram-nas. O verão as encontrou renovadas, planeando uma escapadela ao Douro. Eva mostrou a Lara as vinhas em socalcos, colhendo uvas maduras para um piquenique. Aqui, o vinho nasce devagar, como o nosso amor. Lara, provando o mosto, sorriu, e fermenta em algo eterno. O outono trouxe colheitas e reflexões, mas também um vendaval social que testou os alicerces do seu laço. Em Lisboa, o movimento LGBT+ ganhava força com a Marcha do Orgulho e Eva e Lara decidiram participar pela primeira vez. Bandeiras arco-íris ao vento, slogans de amor é amor e quando na Avenida da Liberdade. Foi libertador, mãos dadas publicamente, sem olhares furtivos, abraços com ativistas que compartilhavam histórias de coming outs dolorosos.
Sinto-me viva, disse Lara, o suor misturando-se a lágrimas de alegria. Eva, com um cravo na orelha como as poetas de outrora, respondeu: nós somos a mudança, como o 25 de Abril. Mas a euforia esbarrou na realidade familiar. A avó de Lara, a tecelã de redes, adoeceu, um enfisema agravado pelo sal do mar. Elas correram a Faro, onde o hospital cheirava a desinfetante e mar. A avó, na cama com lençóis brancos, chamou Lara à parte. Filha, eu sei do teu amor pela pintora. No meu tempo, era segredo, como sereias que cantam só à lua. Mas vê-la nos teus olhos. É bênção? Lágrimas fluíram e a avó, com voz fraca, entregou um colar de conchas antigas, para as duas. Que o mar as una. Eva, ao lado, segurou a mão enrugada, obrigada por nos abençoar. A avó faleceu à noite, sob uma tempestade que uivava como lamento fado. O funeral em Lagos foi um ritual alentejano judaico-português, lamentos em sotaque sulista, flores de jasmim no caixão e um banquete de ensopado de borrego onde histórias fluíam como vinho. A família, reunida, aceitou Eva plenamente. O tio, redimido pelo carnaval, brindou, pelo amor que cura. Mas na dor, uma traição sutil emergiu. Uma prima distante, invejosa da herança emocional, espalhou boatos na vila. Lara trouxe a namorada para o funeral, desrespeito à avó católica. Os sussurros chegaram a Lara via vizinhos, ferindo como espinhos de figueira. De volta a Lisboa, a raiva ferveu. Como ousam, gritou Lara, atirando o colar contra a parede, o mesmo que a avó dera. Eva, tentando acalmar, disse: é ignorância, amor. Não deixes que nos separe. Mas Lara, consumida pelo luto, acusou: tu queres expor-nos, com as tuas pinturas e marchas. A avó merecia paz, não escândalo. A discussão escalou para portas batidas e noites em sofás. Eva, ferida, foi para o estúdio, pintando um díptico, luto e luz, um lado sombrio de redes rasgadas, outro de conchas reluzentes. O abismo cresceu com o inverno chuvoso. Lara mergulhou no trabalho, guiando tours frios pela Alfama, narrando histórias de Amália como catarse. Eva, isolada, aceitou uma comissão em Évora para azulejos numa igreja, ironia, arte sacra para uma alma em crise. Cartas não enviadas amontoavam-se, sinto a tua falta como o mar sente a lua. O reencontro veio num improvável concerto de fado na Casa da Guitarra. Lara, convidada como guia cultural, viu o nome de Eva no cartaz, uma performance colaborativa, pintando ao vivo ao som de guitarras. Sentou-se na plateia, coração apertado. Eva subiu ao palco, pincel na mão, e a fadista cantou gaivota sobre amores que voam e voltam. As pinceladas de Eva formaram conchas, mares, duas figuras abraçadas. Lara, chorando, subiu ao palco no intervalo. Perdão. O luto cegou-me. Tu és a minha luz, não a sombra. Eva largou o pincel, abraçando-a perante todos. Aplausos ecoaram e o fado continuou, agora de redenção. O perdão se estendeu à família. Lara confrontou a prima numa missa em Faro, voz firme. O amor da avó era inclusivo, como o mar. Não manches a memória dela com mentiras. A prima, envergonhada, pediu desculpas e a ferida cicatrizou em abraços. Renovadas, elas planearam um memorial para a avó, uma tour especial em Lagos, Segredos das Sereias, narrada por Lara com ilustrações de Eva. O evento, num entardecer dourado, reuniu família e amigos, transformando dor em legado. O ciclo da vida em Portugal é como as estações do Douro. Invernos rigorosos dão lugar a primaveras exuberantes e o amor de Eva e Lara floresceu nessa roda eterna. Com o novo ano, elas adotaram um costume, viagens anuais por terras sagradas, tecendo o tecido do seu laço com fios de história e geografia. Desta vez, o Minho verdejante, com suas romarias e granitos ancestrais. Em Braga, sob o bombardeio da Sé, rezaram por continuidade. Em Guimarães, berço da nação, juraram fidelidade eterna num castelo medieval. Mas o verdadeiro alto veio com uma proposta impensável. Eva, inspirada por uma bolsa da União Europeia, sugeriu uma residência conjunta em Paris, só 6 meses, para expor o nosso trabalho lá.
Lara hesitou, o sul chamando como sirene. Paris é luz, mas Lisboa é casa. E se nos perdermos nas luzes da Torre Eiffel? A discussão foi suave, mas profunda, ao redor de uma mesa de caracóis no cais do Sodré. Não perdemos, argumentou Eva, ganhamos. Como o Império Português, expandimos sem esquecer as raízes. Lara, tocada, concordou. Então vamos, mas levamos o Tejo no coração. A partida foi agridoce, despedidas no aeroporto com lágrimas e pastéis de nata embrulhados. Em Paris, o Sena pareceu frio comparado ao Tejo, mas o amor aquecia. Eva expôs numa galeria de Marais telas de amores lusitanos que encantaram críticos. Lara, adaptando-se, guiou tours virtuais para portugueses na diáspora, contando fados em francês com sotaque charmoso. Noites no Montmartre, beijando-se sob a Sacré-Cœur, sussurravam: aqui somos livres, mas echo de saudade. Contudo, um mal-entendido final de estoas. Uma carta de um admirador parisiense para Eva, poética e ambígua. Sua arte me inspira desejos profundos, interceptada por Lara num correio atrasado. O ciúme, velho fantasma, ressurgiu numa briga no apartamento alugado, perto da Place des Vosges. Mais um, gritou Lara, empacotando malas. Eva, desesperada, mostrou a carta. É só arte, amor. Como as tuas tours, admiração, não traição. Lágrimas e abraços se seguiram e elas riram da ironia. Mal-entendidos como estes nos fazem mais fortes, como vinho envelhecido. De volta a Lisboa no verão, o reencontro com Portugal foi festivo. Uma recepção na galeria com vinho do Porto e fado ao vivo. A família de Lara, agora aliada, organizou um piquenique em Monsanto, com empadas de caora e histórias partilhadas. Vocês são o nosso orgulho, disse a mãe, erguendo um copo. O clímax emocional veio numa noite de São João, em Porto. Eva, de joelhos na ribeira, sob fogos que pintavam o dor de arco-íris, pediu: Lara, do mal-entendido ao eterno, casa comigo? Não com anéis de ouro, mas com promessas de conchas e azulejos. Lara, chorando de alegria, aceitou: sim, minha portuense. Para sempre, como Portugal. O casamento, discreto mas profundo, foi numa capela em Sintra, com família e amigos, votos em português, com ecos de Camões, uma mesa de sabores nacionais, fromagens do Minho a doces de convento. Não houve BKCH, mas um final human, amor que sobreviveu a tormentas, enriquecido por perdões e culturas tecidas. Anos depois, com uma filha adotiva chamada Amália, olhos verdes como Eva, sorriso solista como Lara, elas contavam a história. Algo impensável aconteceu, um mal-entendido despertou emoções que nos salvaram. E Lisboa, eterna testemunha, sorria nas suas calçadas.